Então, ó, equação da reta. Por aquela mesma condição de alinhamento entre três pontos, que nós acabamos de ver lá por meio do determinante, a gente pode também dar a equação de uma reta, tá certo? O que é que acontece? A gente usa um ponto genérico. Esse ponto genérico a gente chama ele de x e y, como vocês estão vendo aqui. E aí a gente tem uma forma que pode vir direto na forma, tudo no primeiro membro, mas pode vir assim também, ó. Uma forma y igual a x mais b, tá certo? Na qual y é a variável dependente, pois depende do valor de x. E aí, ó, a e b são valores também, né, que a gente tem, constantes, que a gente vai chamar o número que acompanha x, o coeficiente de x, a gente chama ele de coeficiente angular. E o valor de b a gente chama de coeficiente linear, tá certo? Então, pessoal, como é que isso funciona? Na verdade, aquele primeiro valor, que é o coeficiente angular, ele representa a declividade, ou seja, a inclinação da reta, tá certo? E o outro valor, que é b, o valor que aparece na frente, representa em qual altura do x, do y, essa reta toca, tá certo? Então, o que é que acontece? Y igual a x mais b, onde a, que é o valor que acompanha x, representa a declividade da reta, ou seja, o coeficiente angular, né? E aí, b representa a altura em y, aonde essa reta toca o eixo de y, tá ok? Bom, e nós podemos utilizar aquela mesma relação para poder calcular a equação de uma reta, tá certo? Temos aqui um exemplo, ó. Então, ó, nesse exemplo aqui diz, ó, sabendo que uma reta passa pelos pontos M de coordenadas 5 e menos 2 e N de coordenadas 0 e 3, qual das alternativas abaixo representa a equação da reta, né? Ele deu dois pontos e aí, em função desses dois pontos, a gente consegue determinar a equação da reta, tá bem? Então, ó, nós tínhamos os pontos, a questão trouxe lá dois pontos, M de coordenadas 5 e menos 2 e N de coordenadas 0 e 3. Então, como é que a gente pode determinar, pela aquela mesma ideia de condição de alinhamento, né, dos três pontos, como é que a gente pode determinar a equação da reta? Então, veja bem, para a gente colocar lá, para calcular o determinante, a gente precisa de três pontos, né? E como vocês notaram aqui, nós só temos dois pontos que foram dados na questão. É aí onde entra o papel do ponto genérico. A gente vai chamar um ponto P qualquer e vai botar coordenadas x e y para ele, tá certo? Então, ó, com esse ponto genérico, a gente vai calcular o determinante e vai chegar até a equação da reta. O que é que acontece? Eu já sei que esses pontos estão alinhados, né? Que eu quero a equação da reta, então eu sei que o determinante vai ser igual a zero. Então, ó, a gente monta dessa maneira, tá certo? Começando por x e y. Aí, ó, 5 e menos 2. E aqui embaixo, na mesma ordem, x e y, eu coloco aqui, ó, 0 e 3. Vou completar aqui, ó, com 1, como eu já disse o porquê, né? O termo neutro da multiplicação. E para aproveitar o espaço, aqui eu já aplico a regrinha, né? Ou seja, repito as duas primeiras colunas e eu repito aqui novamente. Então a gente vai ter, ó, x, 5 e 0, y, menos 2 e 3, né? Como nós estamos determinando a equação de uma reta, a gente já sabe que os pontos estão alinhados, como eu acabei de falar. Então, o que acontece? Tudo isso aqui será igual a zero. Nós vamos extrair as diagonais principais, sempre somando o produto. E vamos extrair as diagonais secundárias, subtraindo o produto. Tá certo? Bom, resolvendo a partir daqui, nós vamos ter, ó, jogo de sinais aqui, ó, mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então eu sei que aqui eu vou ter um valor negativo. X vezes 2 dá 2x, 2x vezes 1 vai dar 2x.
Seguindo aqui, ó, todos os valores positivos, eu sei que vai dar mais, né? Y vezes 1 dá Y, Y vezes 0 dá 0, né? Valor nulo aqui, vou colocar só para marcar a posição. E aí, ó, aqui também tudo positivo. 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 3 vai dar 15. Pronto. Vamos para as diagonais secundárias, ó. Menos com menos dá mais. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 0 dá 0. Colocar aqui só para marcar a posição. E aqui, ó, tudo positivo, mais com menos dá menos, ó. X vezes 1, x. X vezes 3, 3x. E por último, né? Aqui, ó. Tudo aqui sai mais positivo, né? Mais com menos dá menos. Nós vamos ter, ó, y vezes 5 dá 5y. 5y vezes 1 vai dar 5y. Tudo isso vai ser igual a 0, porque os pontos estão alinhados, tá certo? Agora é só a gente montar a equação. Não vou precisar desses zeros aqui. Onde é que estão os termos correspondentes? Ó? Menos 2x menos 3x vai dar menos 5x, ou seja, 5x negativo. Aí aqui eu tenho, ó, 5y, então vai ficar menos 5y. E se vocês notarem aqui, ó, tem esse 15, que é um termo independente aqui, ó, mais 15, tudo isso vai ser igual a 0. Pronto. Aqui, na verdade, eu já tenho uma equação. Eu posso dizer que aqui é a equação da reta, tá certo? Mas eu quero representá-la na forma reduzida, ou seja, deixando o y aqui e passando os outros valores, né, equilibrando os outros valores no segundo médio. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter menos 5y aqui, tá certo? Que vai ser igual. Para eliminar aqui, eu vou ter que acrescentar aqui na frente, ó, mais 5x. E esse 15 aqui, ó, para eliminar aqui, tem que aparecer aqui, ó, menos 15, tá vendo? Como aqui, ó, o valor que eu tinha aqui era um 0, né? Então, não vai alterar em nada aqui, eu não preciso desse sinal aqui, ó. Bom, se vocês observarem, eu quero y sozinho, então eu teria que dividir aqui por menos 5, né? Então, eu vou ter que dividir também esses termos aqui por menos 5, tá certo? Como é que vai ficar aqui agora, ó? Y igual a... Aqui está positivo, aqui está negativo. Se vocês notarem, esse menos 5 está dividindo as duas partes. Então, ó, 5x dividido por menos 5 vai dar menos 1x, ou seja, menos x. Menos dividido por menos dá mais. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, a equação da reta aqui, ó, y igual a menos x mais 3. O que é que significa? Que o coeficiente angular aqui, ó, quem acompanha x, vai ser menos 1. E o coeficiente linear aqui vai ser 3. E no nosso caso, aqui no caso dessa questão, a alternativa correta seria a letra A. Tá ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Um abração para vocês.